Olá a todas e todas. Hoje é um prazer estar aqui com a minha colega, minha amiga e parceira de luta, Mauri, que faz parte da Comissão de Construção e Pedagogia do Piano, é professora da UFPEL, faz parte de grupos de pesquisa, já tem uma carreira bastante sólida, e ela vai falar sobre relações de influência como ferramenta de aprendizagem de obras didáticas brasileiras para piano. Obrigada, Maureen. É com você a palavra. É um prazer enorme poder contribuir com esse projeto, de poder trabalhar em parceria, né, com esse assunto de ensino do piano, que é tão caro para nós e tão importante. E é um prazer para mim falar de uma questão que faz parte da minha prática enquanto professor de piano, independente do nível, que é o ensino de obras brasileiras, porque eu acredito fortemente de que a gente no Brasil faz muito mais sentido a gente aprender uma música, ou aprender um instrumento, aprender a realização de um instrumento via uma música que que nos é culturalmente significativa. Então, o repertório didático brasileiro, para mim, ele é muito caro e é muito importante, né? Já que a gente está falando de sentido, para mim, ele é muito significativo. E eu tenho observado na prática de quanto ele é eficiente, né, para o ensino técnico, instrumental. Né? Então, vamos lá. Bom, está aqui a apresentação. Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, está aqui o grupo de pesquisa, projeto de extensão, etc, etc. Tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. Bom, então, para guiar essa conversa, eu vou usar 3 textos, né? Óbvio que tem muito mais textos aí, mas quem quiser depois fazer o download desses materiais. Então, estou usando um artigo publicado por mim e pela professora doutora Cristina Caparelli, que é um artigo do Congresso da Tema, que também está disponível online, você pode entrar lá nos anais e encontrar, que é, enfim, influência musical e considerações analíticas em peças didáticas de Vieira Brandão, que é um artigo que foi fruto da minha tese, que chama de Texto ao Som, Relações de Influência na Música para Piano de Vieira Brandão, que é a minha tese de doutorado, também publicada em 2017. Também disponível no banco de teses da URGS, a gente vai deixar links aqui no material do projeto, então você pode olhar. E, por fim, um texto que tem falado muito, assim, na minha prática nos últimos tempos, é o trabalho do Richard Conister, especificamente o capítulo 3, que ele fala The Sound of Music, que é um dos textos de 1980, e ele fala sobre a importância de que o ensino do piano seja significativo, de que o repertório tocado pelo aluno desde a primeira aula de piano tenha um significado. Se não for assim, o aluno corre risco de se desmotivar, de desistir. Então, ele defende boa parte das desistências, né? Que às vezes a gente acha que o aluno é ruim, que não tem talento, que etc. Muitas vezes é porque o que o aluno quer mesmo, ele quer tocar, ele quer fazer música, ele quer que aquilo faça um sentido, que a prática dele faça um sentido muito direto e imediato. Então, por isso que eu defendo tanto que o repertório ele precisa estar inserido dentro da cultura do aluno, né? No caso, a nossa cultura. E lembrando sempre, também vou deixar aí uma pulguinha atrás da orelha, de que esses conceitos de cultura, eles são construídos, eles não são, uma cultura não é dada, né? Não brota nas árvores. Culturas são construídas a partir de relações interpessoais em todos os níveis, mas isso escapa um pouquinho a nossa conversa, mas é importante a gente lembrar de que cultura, sim, eu acredito que nessa linha que a gente está falando aqui, cultura é construída. Então, a cultura construída no qual nós estamos inseridos é a cultura brasileira e precisa fazer, então, esse sentido. Então, esses 3 textos, eles norteiam a nossa conversa de hoje. Bom, então, a princípio, a gente precisa lembrar que essas ideias, a princípio, elas são basicamente do livro do Richard Conister, claro que passando por todos os outros textos, né? Então, toda lição de piano, como comentei antes, deve ser repleta de um fazer musical significativo. O aluno precisa ser empolgado da sua aula.
independente de que aula seja, né? Ele precisa ter vontade de voltar na aula seguinte. Então, a gente precisa que o aluno faça música, né? Bom, o repertório escolhido, então, ele precisa, além de sair de um som, ele precisa fazer o sentido pro aluno. Então, a gente, enquanto professor, tem essa responsabilidade de comunicar. Então, um dos pontos mais importantes a ser ensinado é como a música se comunica. Não basta saber nota e ritmo, é preciso saber para que aquilo serve, né? Então, a gente está partindo do pressuposto de que música é linguagem. Então, um bom começo para se ensinar uma comunicação musical significativa é perguntar para o aluno as razões pelas quais o compositor escreveu uma peça daquela determinada maneira. Então, não basta perguntar que compasso que é, que tom que é, mas a gente precisa pensar, instigar o aluno a saber por que o compositor, por que será que o compositor fez assim, ou fez assado? Por que será que o compositor escreveu, né, ou inventou assim? Muitas vezes, por que aquela técnica determinada? Às vezes, uma técnica estendida, às vezes, um batuque no tratando de música brasileira, que tem muito, né, a referência de música percutida, por que bater no piano, por que, enfim. Tá? Então, instigar o aluno a pensar a música como linguagem é importante. Essa conversa também se baseia no tratado, ou nos pressupostos desse musicólogo representativo, que é o Agavu, sei lá, que ele tem um trabalho chamado Music as Discourse, que é de 2009, e que ele, basicamente, ele fala de que cada obra é uma entidade individual, que a gente não pode encaixotar as músicas. Então, é muito artificial que a gente pega e diga assim, a obra musical é assim ou assado, e você vai lá tentar encontrar essas relações. Não. Então, a gente, quando professor de piano, a gente precisa ser muito atento e ter esse conhecimento analítico para entender, então, essa sucessão de eventos. A gente precisa ter esse conhecimento técnico-musical para olhar uma obra, seja ela didática ou não, e entender quais eventos estão se sucedendo, né? E conseguir, então, relacionar, que é o que ele diz, que esses eventos, eles se sucedem de forma, às vezes, exata ou inexata. E, por fim, então, fazer associações entre esses eventos, né? Então, essas associações entre esses eventos isolados é que vão determinar o significado na construção da obra ou na construção da performance. Bom, como eu falei antes, o meu trabalho basicamente é sobre a obra para piano do Vieira Brandão, este velhinho super simpático que está aí. E sim, ele era muito simpático, isso é uma coisa que me chamou muita atenção quando a minha relação com o Vieira Brandão, eu não o conheci pessoalmente, conheci sua família, as pessoas que se quiseram, mas as pessoas que conviveram com ele no Conservatório Brasileiro de Música disseram realmente que ele era um exímio pianista, ele estreou boa parte, mais da metade, né, da obra de Villa-Lobos, ele foi um pianista muito profícuo nesse sentido, e também, e aí é onde vem para a nossa conversa de hoje, né, que ele tem um legado muito importante com a formação de jovens pianistas. Ele foi um exímio pianista até o último dia de sua vida, ele tocou piano muitíssimo bem, até o último instante em que ele conseguiu. Ele faleceu com 92 anos, então ele realmente foi um pianista de vida longa e bastante efetiva, e se preocupou até o último minuto com a formação de jovens pianistas. Ele frequentava os recitais dos alunos e escreveu muita música para jovens pianistas. Então, é muito importante a gente conhecer a obra do Brandão, porque é uma obra que é muito... eu sempre digo assim, não é aquelas coisas que a gente diz assim, é uma obra didática, então fica uma forçação de barra. Não, ele tem uma obra muito requintada, uma obra didática muito requintada, né? Então, hoje eu vou só comentar brevemente sobre a Suíte Mirim, que é uma homenagem deliberada a compositores brasileiros. Os 3 mosaicos também estão gravados, estão no YouTube, vocês podem acessar depois. Então, a Suíte Mirim, ela é
uma homenagem a Lourenço Fernandes, o Allegro, uma homenagem vou para frente aqui, para o Francisco Mignone e para o Camargo Guarnieri. Então, eu sugiro, né, como escolha de repertório, por exemplo, se você quer trabalhar Lourenço Fernandes, você pode começar com o Allegro, porque existe uma referência bastante direta. Você pode ver a primeiro exemplo aqui é dos três estudos em forma de sonatina, e a segunda é a dança do Brandão. Então tem uma referência muito direta, sendo que a obra do Brandão, por ser uma peça didática, ela é bem mais simples de se tocar, porém tem uma referência direta. Então, se você vai escolher um repertório, você pode usá-la como um caminho para chegar ao Lourenço Fernandes. Ô, Mauri, essa Oi? questão das referências que ele coloca também, é interessante que ele coloca referências de compositores que também foram bastante importantes didaticamente, não é? Exato. E eu saber se você, assim, se você concorda comigo, quais os compositores assim, que você citaria mais? Então, eu vou fazer das palavras do Brandão a resposta para essa sua pergunta. Deixa eu passar aqui para frente, acho que vai ficar mais fácil de ver. Aqui. Por exemplo, a tese de livre docência que o Brandão escreveu, ele põe por texto, então, referências a grandes compositores que tinham essa preocupação didática. Então, ele faz uma homenagem tanto em música quanto em texto, né? E daí dá para citar a teoria do Harold Bloom, que a gente é influenciado, né, por tudo que vem antes. Então, podemos citar Francisco Mignone, Lourenço Fernandes, Camargo Guarnieri, e Mignone, Camargo Guarnieri, e Lourenço Fernandes. Mignone, Lourenço Fernandes, Camargo Guarnieri e o próprio Villa-Lobos. Tá, então eu já sabia que eram 4. Que são são os compositores que o Brandão faz homenagens diretas, deliberadas e pequenas análises das obras. Então, eu, assim, fortemente eu recomendo que esse material do Brandão ele seja conhecido em forma de música, em forma de texto, porque a música faz uma referência muito direta a essas obras. Eu não gosto de dizer maiores, eu brinco, boto entre aspas, obviamente, são mais grandes em tamanho e em complexidade, né? Porque maior a gente pode significar outra coisa. Sim. Mas elas são de tamanho maior, né? Então, mais sofisticadas, vamos dizer assim, né? Mas a linguagem já está aqui nessas obras menores. Então, estou aqui só dando uma pincelada, mostrando que esse material está disponível no YouTube, você pode ser acessado em som e texto musical, né? E aqui tem pequenas análises que podem nortear uma escolha de repertório que o professor de piano pode e precisa estar consciente, né? Então, por exemplo, o Allegro é uma referência aos estudos em forma de sonatina, boneca Yayá, e esse universo infantil. Então, a valsinha, Francisco Mignone, né? Então, ele reitera as valsas de esquina, só que numa obra de tamanho mais pequeno, né? Tamanho menor. A dança do Camargo, a dança do Brandão é uma referência direta às sonatinas do Camargo Guarnieri, né? Com a terceira sonatina, usando a cantiga de cego uma referência nordestina, né? Que o Agavo chama de tópicas. Então, são referências, a gente pode observar essa referência tanto em texto quanto em referência analítica, né? Então, tá aqui, essa homenagem é uma homenagem deliberada também, homenagem no sentido do Harold Bloom, né? Que você, nenhum compositor, nada se cria, tudo se copia, né? Então... Exatamente. E Mauri, assim, a questão também da relação, né, entre as obras, que você vai começando a ser capaz de formar um repertório, não um repertório de peças exatamente, mas um repertório de pensamentos, um repertório de padrão, repertório como mesmo você fala, de tópicas, né? Então, como que você aconselha o professor? Porque é muito difícil escolher repertório também, né?
Às vezes você dá um passo maior que a perna, às vezes você segue uma lista pré-estabelecida, o que não é bom, porque cada serzinho lá vai ter uma sequência ideal para ele, né? Então, você podia falar um pouquinho sobre isso, como construindo esse repertório, né? Aí eu gosto muito também, para fundamentar essa sua pergunta, do trabalho do professor Courtney Crapple, que ele fala exatamente isso, né, Cláudia? Que o professor de piano precisa, sim, ter os próprios parâmetros para a construção do próprio currículo, vamos dizer assim, né? Porque você precisa conhecer a sua realidade, do seu estúdio, do seu público, seja ele qual instituição for, seja privada, pública. Então, você, enquanto professor de piano, você precisa conhecer a sua realidade, esse é o primeiro ponto. Então, por isso, eu tenho uma insistência muito grande, eu trabalho muito nisso com meus alunos, da minha realidade lá, em relação a você precisa conhecer música além do seu público. Né? Então, quanto mais música você conhece, mais isso, tanto de repertório, tanto de som, quanto analiticamente, melhor você vai conseguir estabelecer os parâmetros técnico-musicais para errar menos, né? Chutar menos. Errar a gente vai errar sempre, né? Mas chutar menos. Então, você vai fazer escolhas um pouco mais precisas. E aí trouxe aqui esse exemplo, tá? De todas as obras do Brandão, quem tiver curiosidade pode acessá-la na minha tese, que toda obra para piano está lá, né? Inclusive as partituras, pode ser acessada lá. Tudo isso legalmente disponibilizado, vale ressaltar, tá? Então está tudo lá. Porque as peças publicadas estão esgotadas e os manuscritos eu digitalizei, então estão lá. Bom, então aqui a gente consegue estabelecer relações. Então, por exemplo, com a obra do Brandão, você consegue vamos colocar ali, a Valsa de Sapatinhos Vermelhos. É um bom exemplo, assim, quero estudar Beethoven. O que eu dou para o meu aluno? Sendo que Beethoven não tinha essa preocupação didática, né? Pelo contrário. Então, mas eu quero então eu queria acessar essa linguagem. Como é que eu acesso essa linguagem numa obra um pouco mais acessível? Valsa de Sapatinhos Vermelhos. Eu gostaria, então, de acessar a obra de Bach. Quero estudar a invenção a duas vozes. O que o Brandão brilhantemente tem? O Andante dos Três Mosaicos. Ele é uma peça para pentacorde, né? Então, a mão se movimenta em pentacorde com a ideia da invenção a duas vozes. Então, isso é brilhante, né? E, ao mesmo tempo, por exemplo, você quer acessar a obra do Guarnieri. Então, você começa pela dança, né? Do próprio Brandão. Isso na obra do Brandão. Então, quanto mais, a minha resposta para isso é assim, você, enquanto professor, precisa conhecer tecnicamente tanto o repertório quanto questões analíticas para escolher quais são os conteúdos musicais que estão presentes naquelas determinadas obras, tanto didáticas quanto de repertório de concerto, que é o que eu chamo assim na tese, repertório de concerto, né? Está aqui na legenda, obras didáticas e obras de palco. Então, você precisa conhecer analiticamente essas peças para estabelecer essas relações. Então, essa talvez seja a minha sugestão, assim, conheça a música, né? E a questão da análise musical é uma ferramenta muito, muito profícua. Não análise daquele jeito que a gente pensa, né? Aquela disciplina cheia de gráfico e tal. Sim. Análise musical nesse sentido, assim, você precisa saber o que tem, quais são os elementos que você está procurando. Reconhecimento, né, desses elementos. Reconhecimento de padrões, talvez esse seja melhor colocado. Eu acho que é isso, fica assim umas dicas, uns pontos, uns insights, e aí o projeto está disponibilizando, então, links para os materiais, pode disponibilizar os meus contatos oficiais, também fico à disposição aqui, tá? Né? Encontrar minha carinha por aí, então pode acessar e-mail, então fica à disposição. Tá bem. Lembrando que as referências, esses links que a Maureen falou, estão disponibilizados já aqui embaixo no vídeo, tá? Maureen, muito obrigada. Agradeço demais, né, a tua participação aqui. E é isso. Continuamos nos outros projetos que
tem muito trabalho para fazer, né? Então, obrigada a todos também que estão assistindo o vídeo. E é isso. Obrigada.